Bom dia, meus caros amigos, meus irmãos em Cristo. Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Como estão os irmãos? Espero que todos bem. Passando aqui para compartilhar uma parte da minha vida. Estou passando aqui também para passar para todos os irmãos que eu não sou mais frequentador da CCB, da Congregação Cristã do Brasil. Uma igreja tem muitas qualidades, mas também tem coisas que eu critico e que não concordo. E por esse motivo me fez sair de lá. Um dos motivos foi sobre evangelização. O Senhor Deus me transformou minha vida, me tirou de um mundo pecaminoso, do meio dos vícios, me libertou por completo. E eu tenho um chamado da parte de Deus para anunciar o Evangelho, anunciar Cristo, falar de Cristo, que somente Cristo transforma, restaura, cura, liberta e nos traz a salvação. E o Evangelho é as boas novas, que Cristo veio ao mundo, se sacrificou por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, terceiro dia ressuscitou e vive está, para andar conforme os seus ensinamentos e mandamentos, e por fim a salvação das nossas almas. O Evangelho é arrependimento, arrepender-vos dos maus caminhos, se converter ao caminho de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que nos guia e que nos trabalha em nosso coração, que vai nos libertando, transformando, fazemos reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Cristo e da misericórdia de Cristo todos os dias da nossa vida. Tem uma palavra que é muito conhecida no livro de Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu assim, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Qual o propósito do livro de Gálatas, que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas? Gálatas foi escrita para esclarecer e defender a verdade do evangelho, frente a um falso evangelho. Isso foi feito mediante a defesa da mensagem e da autoridade de Paulo como um apóstolo. Consideração da base no Antigo Testamento da mensagem do Evangelho. E a demonstração de como a mensagem do Evangelho que Paulo pregava funcionava de maneira prática na vida cristã diária. Paulo escolheu essa abordagem para corrigir pessoas na igreja de Galácias no que se diz respeito à sua fé e prática relacionada com o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Como eu já expliquei sobre o Evangelho, e nós somos salvos pela graça de Deus. O que seria graça? É um favor imerecível. Nós não merecemos, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, por esse sacrifício, nós somos salvos. Sabe? E nós temos que anunciar esse Cristo, esse Evangelho, que não podemos acrescentar nada além de Cristo. Se uma igreja falar, além de Cristo, você tem que dar o dízimo para ser salvo. É mentira, o dízimo não salva ninguém. Se uma igreja fala, além de Cristo, tem que congregar na minha igreja. Se não for na minha igreja, não vai ser salvação. É exclusivismo, é seita, falso evangelho. Sobre congregar numa igreja, fala, não, além de ter Cristo, que é maior que tudo, temos que guardar o sábado, já está fora de Cristo. Não vivemos mais pela lei, mas sim pela graça. E tudo que acrescenta, além de Cristo, já é um falso evangelho.
Cristo é suficiente em tudo, tudo. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Ele já fez a obra de salvação na cruz do Calvário. E essa salvação nós temos em Cristo, mas nós temos que andar conforme os seus ensinamentos. Jesus Cristo nos dá a direção em tudo. Se você lê os três, Mateus capítulo 5, 6, 7, você vai ter uma verdadeira aula teológica com o próprio Jesus Cristo. Sabe, o que nós devemos fazer, como que devemos se postar, como devemos orar, como devemos jejuar, como devemos dar as nossas ofertas. Jesus Cristo nos ensina em tudo. Cristo é maior do que tudo e todos. Não precisamos acrescentar nada. Ah, não, eu preciso de Cristo, mas além de Cristo eu vou fazer uma campanha da fogueira. É anátema, é maldição, isso não é. E hoje em dia tem muitas igrejas pregando uma maldita teologia da prosperidade. Jesus Cristo não veio ao mundo para deixar ninguém rico, milionário, ter mansões, aviões, jato. Não, isso é um falso evangelho. A pregação de Jesus, de João Batista, do apóstolo João, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo era: arrependei-vos dos vossos pecados, se converter dos seus maus caminhos e reconhecer Cristo conforme nosso único e suficiente Salvador. E um dos motivos de eu ter saído da congregação foi esse, que além de pregar e evangelizar aonde quer que eu esteja, eu fui criticado pela própria igreja, pelos próprios anciões, de estar indo em casas de recuperações, hospitais, falar de Jesus Cristo. E eles acharam um absurdo quando eu falei que placa denominacional não salva ninguém, e sim Cristo é o Salvador. E nesse momento, o próprio ancião da igreja dizer que não aceita membros da congregação fazer visita em outras igrejas, e que ele não me considera como irmão e nem vai me saudar. Naquele momento, o meu vínculo com a congregação acabou. Eu achava e pensava que as congregações estavam mudando conforme os novos circulares, conforme os novos tópicos. Circular 182, que diz que a salvação é universal somente pela fé em Jesus Cristo, crendo e reconhecendo Ele. Na teoria, nos tópicos, é coisa linda, mas na prática ainda não está assim. Muitos anciões se dizem líderes de igreja, mas estão despreparados por não conhecer o Evangelho de Cristo. Eu saí da igreja, da congregação, como criminoso, por pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, sabe? Só porque eu fui visitar a igreja de um amigo meu, uma igreja boa. Tem muitas igrejas sérias, tem muitos falsos profetas que estão se levantando, mas esses tais eu nem me misturo em igrejas sérias, que tem Cristo como centro de tudo, cristocêntrica. O evangelho é esse, Cristo é o centro de tudo. No momento que um homem sobe em cima e fala, Deus manda dizer isso, dizer aquilo, mas se está fora da palavra, não é o evangelho de Cristo. Vamos ter que pregar somente a Bíblia, somente as Escrituras. Não é tempo de ficar acrescentando nada. E foi um dos motivos de eu ter saído, porque eu não concordo. Como que eu vou evangelizar, falar para uma pessoa no meio da rua, Jesus arrepende dos seus pecados, entrega a tua vida ao Senhor, mas não basta, Cristo não basta, você tem que ir na congregação para ser salvo. Isso é mentira. O inimigo está entrando na mente desses homens para enganar multidões. Que Deus tenha misericórdia e abre os olhos de muitos irmãos da congregação que acham que a congregação é a graça de Deus. A graça é um favor imerecível, vindo da parte de Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu agradeço que isso não abalou minha fé. O Senhor Jesus Cristo sempre vai ser o centro da minha vida, do meu casamento, da minha família. E nada vai me calar. Eu tenho um chamado para o Evangelho anunciar. Nada e ninguém pode me fazer parar. Eu agradeço a Deus por tudo até o presente momento.
Que todos tenham um ótimo dia na presença de Deus. Deus abençoe a todos.